Fases do método estatístico. As fases do método estatístico são: definição do problema, determinar como a recolha de dados pode solucionar um problema. Planejamento, elaborar como fazer o levantamento dos dados. Coleta de dados, reunir dados após o planejamento do trabalho pretendido, bem como definição da periodicidade da coleta, contínua, periódica, ocasional ou indireta. Correção dos dados coletados, conferir dados para afastar algum erro por parte das pessoas que os coletou. Apuração dos dados, organização e contagem dos dados, apresentação dos dados, montagem de suporte que demonstra o resultado da coleta dos dados, gráficos e tabelas. Análise dos dados, exame detalhado e interpretação dos dados. Aliada à probabilidade pode ser aplicada nas mais diversas áreas. São exemplo a análise dos dados sociais, econômicos e demográficos. É o que faz o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é o órgão que fornece ao nosso país os dados necessários para a definição do modelo de planejamento mais adequado nas políticas públicas. As três áreas da estatística. As fases do método estatístico fazem parte de três áreas da estatística: a amostragem, a definição do problema, o planejamento da pesquisa, a coleta e correção dos dados fazem parte dessa área. A definição da amostra é uma parte de fundamental importância para o sucesso da pesquisa. A amostra deve ser diversificada e representativa. Uma amostra ruim irá interferir no resultado de forma não satisfatória. Estatística descritiva. Os dados coletados são organizados e diversas medidas são computadas, como a de tendência central, médias ou variabilidade, desvio, amplitude. As tabelas de frequência são ferramentas úteis para a organização dos dados, assim como os gráficos que ilustram e facilitam a leitura das informações. Referência estatística. Os dados são transformados em informações através da análise de afirmações fornecidas aos questionamentos de pesquisa. A margem de erro também é anunciada. Conceitos de estatística. População é o conjunto de todos os elementos de que se pretende conhecer alguma questão, como uma preferência, uma tendência ou determinada característica. Ela é o objeto de trabalho da pesquisa estatística. São desses elementos que a pesquisa estatística pretende levantar dados e informações. A amostra e pesquisa amostral. A amostra é uma fração da população estudada, é um subconjunto. A amostra deve representar a população o melhor possível e, para isso, a diversidade dos elementos de amostra é importante. Caso a amostra não seja representativa, as informações da pesquisa podem ser comprometidas. Na pesquisa amostral, apenas o indivíduo da amostra fornecem dados sobre a população. A partir dos dados coletados, são realizadas análises que pretendem descrever o comportamento e as características de toda a população. Pesquisa censitária. Recolhe dados de todos os elementos da população. Na pesquisa censitária é conhecidas as características de cada membro da população. Caso a população seja muito grande, a pesquisa irá requerer mais tempo e investimento. Em caso que o tamanho da população é demasiado grande, por vezes opta-se por pesquisas amostrais. Variável é uma pesquisa e cada pergunta feita ao entrevistado ou cada informação e aspecto que se pretenda conhecer da população. As variáveis se dividem em qualitativas e quantitativas. Variáveis qualitativas se referem às qualidades ou características físicas ou psicológicas não contáveis. As variáveis qualitativas também se destinam a investigar comportamentos, intenções e preferências. São exemplos de variáveis qualitativas: intenção de voto, sexo, endereço, curso que frequenta, estilo musical preferido, entre outras. Variáveis quantitativas associam um número a uma medida, a informação expressa, quantidade e contagem. São exemplos de variáveis quantitativas: massa, idade, renda, tempo de uso de aparelhos eletrônicos, quantidade de produtos consumidos, entre outros. Tabela de frequência. Tabela de frequência são instrumentos utilizados para organizar dados. Nas tabelas, as variáveis de número de vezes que ocorrem na pesquisa são dispostas em linhas e colunas. A função de uma tabela de frequência é facilitar a leitura e entendimento dos dados. A frequência absoluta, FA, é o número de vezes que ocorreu aquela variável, ou o número de vezes que alguém respondeu aquela informação.
A frequência relativa, FR, é a relação entre a frequência absoluta e o número total de dados daquela variável, geralmente apresentada em porcentagem. Portanto, frequência absoluta, o número de vezes que ocorreu aquela variável, e frequência relativa é a frequência absoluta e o número total de dados daquela variável. Frequência relativa é igual a frequência absoluta e total de dados. Exemplo, variável cachorro, frequência absoluta 39 por 60, 0,65 ou 65%. É a frequência relativa. Gato, 21, frequência relativa 21 por 60, 0,35 ou 35%. Total, 60, 1 ou 100%. Curiosidade, a palavra estatística do latim estado, pseudo prefixo latino, relaciona-se com estado. Média, moda e mediana. São medidas de tendência central utilizadas em estatística. Média, ME, é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Como a média é uma medida sensível aos valores da amostra, é mais adequada para a situação em que os dados são distribuídos mais ou menos de forma uniforme, ou seja, valores sem grandes discrepâncias. Fórmula da média. Média é igual a x1 com mais x2 com mais x3 mais 3 pontos mais xn dividido por n. ME igual a média x1, x2, x3, xn valores de dados. N, número de elementos do conjunto de dados. Exemplo, jogadores de uma equipe de basquete apresentam a seguinte idade: 28, 27, 19, 23, 21 anos. Qual a média de idade dessa equipe? Solução: 28 mais 27 mais 19 mais 23 mais 21 dividido por 5. Então, ME é igual a 118 por 5, que dá 23,6. Portanto, é um dos problemas mais simples. Moda. A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência que os valores aparecem. Um conjunto de dados é chamado de bimodal, quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores são mais frequentes. Exemplo, em uma sapataria, um dia foram vendidos o seguinte número de sapatos: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda dessa amostra?